Você sabe o que é um sítio arqueológico? Ribeirão Preto tem 3 deles e pelo menos um está em situação de abandono. É a história que está se perdendo. Quem passa por essa avenida no bairro Recreio das Acácias, na zona leste de Ribeirão Preto, fica curioso ao ver essa grande placa do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O aviso é que ali tem um sítio arqueológico, porém muita gente não sabe o que isso quer dizer. Um sítio arqueológico é todo e qualquer espaço que é ocupado ou já foi ocupado pelos seres humanos. Tá? Há também casos de sítios arqueológicos que remontam a um período anterior à existência do ser humano. O nosso sítio arqueológico aqui lá na zona leste de Ribeirão Preto, ele remonta a mais de 10 mil anos, o fim do período neolítico. Tá? Quando chegaram os primeiros seres humanos no que vem a ser hoje a região de Ribeirão Preto. Foi durante um levantamento para a instalação de um cemitério aqui na região que estudiosos encontraram nesse sítio aqui atrás a presença de material lítico, basicamente rochas. Essas rochas eram usadas pelos povos antigos para a construção, por exemplo, de armas de caça. Aqui no mesmo local, os arqueólogos encontraram também restos que evidenciam construções de 1914. Um sítio lítico onde tem céu aberto, né, onde o material estava aflorando em superfície. Ele foi encontrado nesse levantamento. Inclusive, junto a esse sítio, a gente tem informação de que foram encontrados vestígios históricos também. O sítio lítico é um sítio onde contém pedras lascadas, né? Normalmente pedras lascadas. Isso significa o quê? Isso significa que são antigos, muito antigos. Normalmente porque, pelo menos todos os sítios encontrados na região, eles remetem a uma tradição, que a gente chama uma tradição arqueológica, chamada Humaitá, que são desses primeiros grupos de caçadores-coletores. Então, quando tem um sítio pedras lascadas, normalmente, ou a gente encontra só as lascas, ou a gente pode encontrar até mesmo um artefato, como uma ponta de uma flecha. Os materiais encontrados no sítio São José do Fernão foram levados para outra cidade. O arqueólogo explica que durante o licenciamento ambiental para a implantação de loteamentos é feito um levantamento para tentar identificar material histórico e que em Ribeirão Preto existem 3 sítios arqueológicos. É importante para a gente ter conhecimento a respeito de quem habitou aquele local, né? E para a gente ter um reconhecimento do que nós somos hoje. Porque essa população caçadora-coletora, ela foi a primeira que habitou a região. Depois vieram a população horticultora, os que produziam cerâmica. Porém, a história está se perdendo, já que o sítio arqueológico localizado no Recreio das Acácias está em situação de abandono. Nós falamos com a família que era proprietária do local antes do tombamento e eles concordam que hoje a situação é crítica, já que nem dá para saber como está o interior do sítio. Porém, eles não quiseram gravar entrevista. Esse senhor é vizinho da área e gostaria que o espaço fosse melhor aproveitado. Acredito eu que aquilo deveria ser melhor explorado, né? Explorado no sentido cultural, educacional, saber exatamente o que existe ali dentro, né? Pode ser que seja uma descoberta histórica, né? Poderia alunos de escolas públicas, particulares, universidades, ter acesso àquilo ali, pesquisadores. Não só as pesquisas acadêmicas, mas até o estudante do ensino médio, do ensino fundamental 2, tá? Porque isso são todos componentes de disciplinas das áreas de história, do fundamental 2, do ensino médio. É uma área que seria propícia à visita de estudantes. O arqueólogo também acredita que esses locais deveriam ser melhor cuidados, mas explica que falta pessoal para isso. Esse sítio está cadastrado no IPHAN, então existe um registro, existe esse reconhecimento. O que não existe talvez seja a fiscalização. O IPHAN não tem pessoal suficiente para fiscalizar os sítios, para ver a condição desses sítios, se estão cercados, se estão sinalizados, né, se estão preservados, se não tem ninguém que invadiu a área. Então o que falta é isso, a legislação existe. E sem a falta de cuidados é a história de Ribeirão Preto e dos nossos antepassados que se perde. A região de Ribeirão Preto, o município de Ribeirão Preto, ele está relegando não só esse sítio arqueológico, mas todo o patrimônio histórico material da cidade, que remonta à fase áurea do período cafeiro, está em completo abandono. Se não fosse pela iniciativa privada, muitos desses patrimônios já teriam virado ruína. André Costa para o Jornal da Clube.
Com relação à conservação e uso do local, a Prefeitura informou que depende do IPHAN. Já o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional informou que todo o material arqueológico encontrado no sítio foi devidamente retirado, registrado e catalogado. Portanto, os artefatos arqueológicos estão protegidos sem risco de perda ou dano. Sendo assim, os estudos no local já foram encerrados e a área foi liberada para a implantação dos empreendimentos em questão. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Puxa, aquilo que o André disse na matéria, né? A história que se perde, isso é muito triste para a cidade. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Adelino Fontana Júnior. Ele é arquiteto e urbanista. Adelino, explica para a gente qual a importância desse mapeamento antes de autorizar uma construção, a fim até de preservar a história que pode estar presente ali. Boa tarde. Boa tarde a todos. Veja só, quando a gente está falando sobre esses espaços, sobre esses locais, nós estamos falando sobre verdadeiras janelas do passado. É como se a gente estivesse caminhando num túnel escuro e de repente se abrisse uma janela e você encontrasse uma conexão com aquilo que é o nosso passado. Então, a importância de se preservar esses locais passa por essa questão, com essa conexão da nossa sociedade atual com o que era a sociedade no passado, né? Então, isso é uma questão de extrema importância, a preservação desses espaços. Qual deve ser o cuidado do ponto de vista urbanístico com esse sítio arqueológico na zona leste de Ribeirão Preto? Olha, valorizar esse ambiente é, como eu estava dizendo agora, garantir uma conexão com o nosso passado. Então, certos incentivos urbanísticos, até fazer algumas parcerias público-privada para garantir a preservação do espaço e garantir também que a sociedade tenha acesso a esse espaço, faz essa conexão nossa com aquilo que nós éramos antigamente. Então, isso é de extrema importância. É preciso que o poder público realmente trabalhe para preservar esses locais, Adelino? Olha, não só o poder público, acho que a sociedade como um todo, né? Porque faz parte da nossa história. Então, acho que o poder público, mais a sociedade civil organizada, mais as empresas, instituições de ensino, isso poderia ser montado um pool onde todos os envolvidos fossem em direção à preservação desses espaços e garantindo assim a qualidade desse ambiente para uso no dia a dia e para a sociedade no geral. Adelino, para a gente entender um pouco mais, se o órgão de preservação do patrimônio histórico existe, é preciso que ele funcione adequadamente de fato? Olha, é fundamental, porque essas conexões elas são raras. E se não tiver uma instituição que cuide dessas conexões, isso se perde, que é o que está acontecendo nesse momento, nesse sítio arqueológico, né? Se você tem lá um órgão dedicado, que trabalha, que tem atribuições e tem funções e desempenha essas atribuições e funções, é a garantia de que isso seja preservado. Se não acontece isso, acontece o que está acontecendo agora. Adelino, o sítio arqueológico que nós mostramos está totalmente abandonado. Mais uma vez, a parceria público-privada poderia ser a solução para manter esses locais em ordem e até acessíveis ao público agora? É fundamental, parceria público-privada, sociedade civil organizada através das entidades, escolas, né, faculdades, instituições de ensino. Seria interessante que se montasse um pool desses atores para que se desenvolvesse um projeto no sentido de preservação, qualificação e disponibilização desses ambientes para a sociedade no geral. Quer dizer, também seria bom para o orçamento do município. Adelino, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que Nuporanga decidiu dar sequência em obras que foram alvos de investigações do GAECO, que pertence ao Ministério Público. Paulo Pucci. Até já, Rafael.